imensamente a presença de vocês. Um agradecimento especial ao IES, que ao longo desses anos vem dando apoio a essa iniciativa, que de fato, certamente vem impactando na mudança da pauta nacional do setor saúde. Então, eu sou, de fato, eu e Tânia somos eternamente gratos a essas iniciativas do IES. A questão dos eventos adversos é um problema mundial. Nós, nos 2 últimos trabalhos, já mostramos que é necessário uma intervenção sobre o assunto. E eles são um problema que causam na vida de todos os que convivem com eles, não são poucos. Eles causam, de fato, sequelas, eles causam mortes e eles causam custos. Então, o evento adverso, ele é um problema grave. Agora, há formas ainda mais sutis de sofrimento, de perda de dignidade, que às vezes não é colocada e ela é de uma dimensão bastante importante. Eu sou médico clínico e gosto muito da atividade clínica, gosto muito, muito, muito. E isso me determinou que eu convivesse muito com esse sofrimento, que ele é maior para o paciente, depois da família, e o profissional de saúde, que é o terceiro que mais sofre nessa cadeia do sofrimento. Eu queria começar relatando um caso que eu e Tânia assistimos há muitos anos atrás. Nós fizemos residência junto e, tão logo terminou a residência, em meados da década de 80, nós fomos convidados para trabalhar no CTI. E ficamos muitíssimo orgulhosos desse convite, porque, na verdade, hoje vemos hospitais fantásticos, modernos e etc. Não imaginamos que, por exemplo, a terapia intensiva ela foi implantada no Brasil no começo dos anos 70. Então, quando nós começamos a trabalhar em terapia intensiva, tinha aí 17, 18 anos de CTI no Brasil, na América Latina, aliás, Então, nós alternávamos o plantão da sexta-feira e, de fato, éramos muito orgulhosos disso tudo. E nesse CTI internou um paciente com uma doença hoje, felizmente, praticamente extinta. Era um agricultor jovem com um quadro de tétano generalizado. O tétano é uma doença que a toxina do Clostridium ela altera o sistema nervoso periférico e produz contraturas musculares terríveis. Essas contraturas são tão intensas que chega a fraturar vértebra. E, como você tem uma contratura dessa, o paciente para de respirar e ele morre de falta de oxigênio. Então, até a introdução da ventilação mecânica no Brasil, os tetânicos graves estavam fadados a falecer, especialmente de asfixia. Com a terapia intensiva, esse paciente chegou, a gente, então, é uma doença que ela é relativamente fácil de tratar. Você dá para o paciente uma droga que paralise o músculo, que todos vocês conhecem, o curare. Aí ele, músculo parado, não contrai. Então, você coloca o paciente numa ventilação artificial. E dá para ele, trata o Clostridium, com penicilina, dá a imunoglobulina antitetânica, nutre e espera a toxina passar. Então, esse paciente internou e o tétano dele era de um prognóstico grave, porque após o ferimento do pé, 5 dias depois já estava com sintoma, 48 horas depois já estava com contraturas generalizadas. E esse paciente entrou na rotina de tratamento da terapia intensiva e, naquela época, esse centro era o centro em Minas Gerais que todos os tetânicos se tratavam. Ficava num quarto escuro, porque a luminosidade e o som ela determina o surgimento das contraturas, e aquele paciente foi sendo tratado. Eu chamava muita atenção nele, que era um sujeito jovem, e já passaram tantos anos e fica na memória. Ele é um sujeito jovem do tipo guarda-roupa, aqueles enormes, E ele era tão comprido que as camas antigas elas eram vazadas no pé da cama, De vez em quando ele estava com o pezinho do lado de fora, lá da cama, do tamanho que era o nosso amigo. O fato é que eu cheguei para pegar o plantão da Tânia e a Tânia estava envolvida numa parada cardiorrespiratória com esse paciente. E o tétano, ele acomete o sistema nervoso muscular, mas pega também o sistema nervoso cardíaco, e é possível paradas cardíacas súbitas no tetânico. O fato que Tânia estava em reanimação, eu cheguei e me integrei à equipe lá, trabalhando, e apesar de todos os esforços, esse paciente acabou, infelizmente, evoluindo para o óbito. Mas como nós fomos avaliar
o que tinha acontecido. Na verdade, esse paciente curarizado, ou seja, ele não conseguia respirar, durante o banho, ele foi desconectado acidentalmente do ventilador. E a enfermagem não percebeu que ele estava desconectado. Como ele não tinha músculo para respirar, ele então teve hipóxia e ele evoluiu com parada. Ele foi diagnosticado já parado. Então, ou seja, esse paciente era uma vítima de um evento adverso, potencialmente evitável. E ali, não há o que dizer, num jovem, com família e etc. E aí, o sofrimento não dele, óbvio, ele morreu, uma tragédia, família, tragédia, mas todos nós que tratamos desse paciente também sofremos junto. Então, o evento adverso, ele é um problema que quem clinica no dia a dia sabe e tem milhares de histórias para contar, de sofrimento. E isso não é um problema específico brasileiro. Se você pegar aí, nos Estados Unidos, esse problema do evento adverso, ele surge, na verdade, com a tecnologia. Enquanto era um estetoscópio à mão do médico, na verdade, a gente dava consolo e pouca coisa. À medida que a gente tem tecnologia, e olha só, isso começou na década de 70, a gente começa a ter uma série de benefícios dessa tecnologia. Eu tenho esse tetânico, todos antes morriam. Esse agora, uma grande parte sobrevivia, mas tem os eventos adversos associados. Quem chamou atenção para isso no mundo moderno, né, vamos chamar assim, na medicina moderna, é um trabalho clássico do Brennan, publicado em 91. Eles são pesquisadores da Universidade de Harvard, onde eles encontraram que nos Estados Unidos, 3,7% dos pacientes tinham evento adverso, 13,6% morriam, 70% sequela transitória, 2,5% sequela definitiva. Esse trabalho ele trouxe um forte impacto no movimento, na consciência de que havia um problema. E essa discussão continuou no meio acadêmico até que em 2000, ou seja, passado 9 anos, a Academia Americana de Ciência publicou o Errar Humano. Quando nós publicamos, né, Luiz, em 2016, Erros Acontecem, não fazíamos nada mais do que tentar reproduzir no Brasil o que a Academia Americana tinha feito. E tinha sido muito relevante, porque tinha mobilizado e colocado no centro o problema e envolvido a sociedade. Nessa época, a Academia Americana de Ciência avaliou que havia em torno de 44 mil a 98 mil óbitos nos Estados Unidos. Em 2016, agora, sai o trabalho do McKay, onde ele estima que pode chegar até 400 mil óbitos nos Estados Unidos relacionados a evento adverso. Agora, se você pegar aqui na América Latina, você vai encontrar um problema semelhante. Tem um trabalho interessante envolvendo 4 países que encontra uma incidência de 10,5%, com mortalidade associada de 6,9%, sendo 60% delas prevenível. No Brasil já tem trabalhos antigos, quando nós fizemos a projeção do ano passado, nós nos baseamos em 2 trabalhos, um deles eu gosto muito, o do Mendes, feito no SUS do Rio, que mostra, então, uma incidência de eventos adversos de 7%, que é o que nós temos hoje no Brasil. E nessa nossa base de estudo é esse o valor que nós encontramos também. E ele encontrou que 8,5% dos óbitos eram relacionados a eventos adversos e de 66% prevenível. Tem aí, esse ano, a Organização Mundial de Saúde estimou que tem aí cerca de 750 mil pacientes que foram lesados por eventos adversos na União Europeia. E eles estimam que foram perdidos 3,2 milhões de internação com o custo de se tratar evento adverso. Do ponto de vista prático, é o seguinte, isso não é um problema brasileiro. O que nos distingue é que isso não é pauta prioritária no Brasil e não é o foco central do sistema de saúde. Problema todos os países têm. Então, hoje, a estimativa hoje é isso, que exista no mundo, é uma pandemia que existe no mundo em torno de 421 milhões de internações e cerca de 42 milhões de eventos adversos ocorrem no mundo todo. E isso custa. Então, o evento adverso mata, e evento adverso é caro. Se você pegar nos Estados Unidos, tem vários trabalhos realizados, né? E o mais famoso são os trabalhos do próprio Ministério da Saúde americano e do Michael Porter, que mostra que talvez 30% do custo do sistema de saúde americano é para tratar as complicações que o próprio sistema de saúde gera. Mas se você pegar na Nova Zelândia, encontra o mesmo número, Brown,
E se você pegar ali na Europa, publicado esse ano, você perdeu aí 3,2 milhões de leitos. Imagina um leito, sei lá, 300, 400 euros, a quanto isso irá. E tem esse trabalho publicado, por sorte nossa, esse ano, nos países da OCDE, em que, na verdade, 15% das despesas hospitalares são para tratar a insegurança. Quando a gente fala da quantidade de gente que morre, a gente, às vezes, esses números vão ficando, né? Ou seja, morre 90 mil, 400 mil, a coisa vai ficando um pouco etérea. Só para lembrar que isso é gente, eu trouxe alguns números de tragédias que, na verdade, são próximos ao que acontece. Você vê, na Guerra do Vietnã, americanos mortos em 6 anos de guerra foram 57 mil. Só de evento adverso grave no Brasil, nós temos quase 60 mil. Ano. Hiroshima e Nagasaki, junto, 1.221.000 mortos. Se você pegar nos Estados Unidos, as estimativas lá do Murray, seriam 3 anos dos Estados Unidos. Se você pegar aquele tsunami da Ásia que matou de maneira trágica, foram 230 mil mortos. No Brasil, óbitos relacionados, não determinados, aí, com eventos adversos, é dessa dimensão também. O que o mundo tem feito? O mundo, na verdade, tem trabalhado para mudar isso. E se você pegar qualquer governo do mundo, ele tem trabalhado, inclusive a Organização Mundial de Saúde. E isso se tornou uma pauta prioritária. Por quê? É uma ótima oportunidade de diminuir mortalidade. É uma ótima oportunidade de diminuir sequelas. E é uma oportunidade de sustentabilidade. Ou seja, é muito rentável ter um hospital que seja seguro no mundo, exceto no modelo fee-for-service. No modelo fee-for-service, os eventos adversos são tratados e pagos pela fonte pagadora. E aí nós temos uma situação perversa, onde quanto pior o hospital, mais ele rentabiliza. Isso é uma distorção grave do modelo remuneratório. Então, quando nós fizemos esse estudo, novamente, o objetivo era definir no ano passado, nos 2 últimos trabalhos, nós já havíamos dimensionado o tamanho do problema, né? Ele se situava num número entre quase 200 mil e próximo a 400 mil óbitos por ano no Brasil. O objetivo agora era ir um pouco além. Ok, tendo um problema desse tamanho, no Brasil, quais seriam as prioridades? Quais seriam as prioridades? E qual o custo que isso tem? Então, quanto que evento adverso ele impacta em óbito, quanto que ele impacta em custo, para que a gente pudesse, então, estabelecer prioridades nacionais. Eu vou passar rapidamente aqui o evento adverso, né? O evento adverso é um dano. Na imensa maioria, ele é não intencional, né? E essa questão de gente fazendo isso é a exceção, né? Quem dera, porque você tinha um culpado, tirava ele, estava tudo resolvido, né? E que contribuiu, né? É um dano não intencional que levou o paciente a necessitar de monitoramento, de tratamento, de hospitalização e que pode até resultar em morte ou sequela. Agora, os eventos adversos, todos têm no imaginário a famosa infecção hospitalar, né? Que é a infecção atualmente chamada relacionada à assistência. E ele é um evento adverso que continua sendo relevante. Mas você tem um conjunto de eventos adversos não infecciosos. No Brasil, 85% dos eventos adversos são não infecciosos, que não está na pauta prioritária dos diversos hospitais do Brasil. A Anvisa ela vem trabalhando para aumentar o escopo da pauta para eventos adversos não infecciosos. Mas ainda, nesse estudo, nós mostramos que é possível estabelecer novas prioridades. Então, os eventos adversos têm desses 2 tipos, o bem conhecido infecção hospitalar, mas tem outro que é menos falado, que no Brasil, ele é 80% do que acontece. O estudo foi feito em 182 hospitais brasileiros, 182 hospitais, que atendem SUS e saúde suplementar. Eles estão distribuídos em 3 estados do Brasil. Encontra-se subrepresentado nessa amostra Nordeste e Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste é muito bem representado, tá? E o sistema de coleta de dados, são dados da plataforma do DRG Brasil. E como funciona isso? As operadoras e hospitais contratam a plataforma, eles têm enfermeiros
que são dedicados à leitura de prontuário para as codificações de saúde. Então, o enfermeiro, na alta do paciente, ele coleta, lê o prontuário da primeira à última página e aí coloca não só os códigos de saúde, como coloca os eventos adversos. Esse colhedor, ele tem sob supervisão dele, quem o supervisiona é um médico. No DRG Brasil, você tem um suporte que audita a base de dados, suporte de enfermeiras e médicos, que retornam possíveis erros para que o codificador possa, de fato, reavaliar o que ele está fazendo. Essa base, todos os usuários da plataforma, eles têm um contrato, contratualmente, eles fazem cessão da base de dados para pesquisa, desde que seja um pesquisador vinculado a uma universidade, com o parecer de um COEP. Esses pesquisadores, hoje na plataforma, têm plugado e pesquisando, e aí são dados nacionais de muito boa qualidade. Você tem pesquisadores do INSPER, Unicamp, USP, o FMG, o FOP, em várias linhas de pesquisa, exatamente como a base é muito qualificada, é possível construir um conhecimento nacional que dê mais precisão às tomadas de decisão. Então, o dado é uma coleta bem, vamos dizer, zelosa, né? Não é uma base de dados secundária. Nós pegamos o último ano e partimos de uma amostra de 456 mil pacientes que tiveram alta. Desses, uma pequena parte, 10 mil, não tinham tido alta, eles tinham tido transferência, eles tinham fugido do hospital, então eles foram excluídos, dá em torno de 10 mil, o que representa aproximadamente 2,5% da amostra, o que não impacta nas conclusões finais. Tinha 351 mil do SUS e 94 mil da saúde suplementar. Nós estudamos para projeção separadamente. Fizemos o estudo na saúde suplementar e no SUS. E aí projetamos isso para o Brasil inteiro, de acordo com as internações, separadamente. Depois nós juntamos os números. O que acontece é o seguinte, quando eu vou estudar morte no hospital, e eu tenho um paciente com um evento adverso, exemplo, uma escara de decúbito, e ele falece, eu comparo com outro paciente, e as diferenças de mortalidade podem ocorrer simplesmente porque eu estou falando de pacientes com doenças diferentes, com gravidade diferente. Então, para falar que atribuir morte a um evento adverso, eu tenho que controlar várias variáveis. A primeira delas é o seguinte, olha, eu tenho que comparar um paciente de 70 anos com de 70 anos. Basta? Não. Você tem 70 anos correndo na praça, mas tem 70 anos com insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Opa! Então, eu tenho que pegar idade, diagnóstico principal e comorbidades. Ok? Isso aí dá a complexidade. Qual que é o medidor de complexidade? O complexômetro. O complexômetro que você pode usar é o DRG. Então, nós usamos para dizer se um paciente tem a mesma complexidade clínica do outro, pareando um DRG com o mesmo DRG. Olha, ok, resolvemos a complexidade. Mas vocês concordam que a mortalidade poderia ser atribuída a, por exemplo, diferenças de estrutura entre hospitais? Pacientes de mesma complexidade morreram mais porque a estrutura é igual. Opa, tem razão. Então, nós passamos a comparar dentro do mesmo hospital. Um com evento adverso, outro sem evento adverso, da mesma complexidade. Mas, olha, o processo de trabalho pode mudar, não pode? Um hospital, inclusive, hoje é bom, daqui a 8 meses ele ficou ruim, né? Está funcionando pior. Opa! Então, mesma complexidade, dentro do mesmo hospital, no mesmo tempo. Nós comparamos SUS com SUS, saúde suplementar com saúde suplementar. Isso nós fazíamos ajuste de quê? Fatores socioeconômicos, modelo de rede e modelo remuneratório. Então, para comparar e ver se evento adverso culmina em óbito, nós comparamos grupos comparáveis. E aí perguntamos, morreu mais? Se morreu mais, o mais provável é que o evento adverso seja o determinante. E aí foi isso que fizemos, para controlar estrutura, processo, cultura de segurança, condições socioeconômicas, modelo remuneratório, modelo de rede, nós só comparamos um paciente com evento adverso com outro sem evento adverso, no mesmo hospital, no mesmo período de tempo, dentro do SUS com SUS, saúde suplementar com saúde suplementar. Para comparar a complexidade clínica, nós usamos
o DRG, mas para neonato prematuro nós também ajustamos por idade gestacional e peso. Para a gente, então, poder falar com segurança o que é determinado por um e por outro. E aí foi o estudo. Um grupo de mesma complexidade, no mesmo hospital do SUS, no mesmo tempo, com o evento adverso e sem evento adverso. O que aconteceu de mortalidade e o que aconteceu de tempo. E aí começamos, esse foi o desenho do estudo, e começamos a fazer a exploração da base. Na exploração da base surgem alguns aspectos, ou seja, como qualquer lugar do mundo, mulheres se internam mais, né? Elas têm filhos e elas têm problemas ginecológicos. Agora, me chamou muita atenção o número de idosos, né? Você vê que é semelhante à saúde suplementar e SUS, mas acima de 20% são pessoas acima de 65 anos no Brasil, já é essa epidemiologia. E muito interessante o seguinte, o DRG tem 1.003 categorias de complexidade, 28 categorias. E aí nós fomos olhar o que acontecia com os eventos adversos. Se os senhores observarem, quando o evento adverso está ausente, a mortalidade é de 2,9. Se tem um incidente que não deu dano, ou seja, teve um evento adverso que não teve dano, o que acontece? 4,7. Se teve dano, 15. Se teve os dois, 19. Mas se teve evento adverso grave, 32. E eles representavam 21% dos eventos adversos. Aí nós falamos, olha, preferível a gente criar um foco. Vamos nos concentrar no que é grave, porque ele correlaciona muito com o óbito. E se a gente não tiver um foco, nós não vamos dar conta. Né? Fazer uma proposta para resolver tudo de uma vez, nós não daríamos conta. E o evento adverso grave, o que é ele? É aquilo que produziu dano que prolongou a internação ou levou a uma internação, porque às vezes operou, apareceu infecção em casa, esse dano foi adquirido, manifestou em casa, o cara tem que voltar para o hospital. Se o dano é permanente ao paciente e se foi necessária uma intervenção para sustentar a vida. E aí veio o primeiro achado interessante. Os eventos adversos graves, olha a diferença de ocorrência em prematuro extremo e idoso. Ou seja, essas duas populações, elas são populações alvo para a segurança de assistência, acima de 65 anos e prematuro. E aqui, então, vem a questão da evolução para o óbito durante a internação, estudos separados, saúde suplementar e SUS. Observem que o evento adverso presente no SUS se correlacionou com a mortalidade de 37%. Quando ele estava ausente, 19,7%. Dobra a ocorrência. E isso é estatisticamente significativo. Ou seja, controlado todas as variáveis que podem matar além do evento adverso, sobrando só o evento adverso como variável, ele dobra a mortalidade no SUS. Na saúde suplementar, 28,13. Ou seja, também dobra a mortalidade, certo? E a soma das duas dá isso aqui. Ou seja, pacientes com evento adverso grave morrem 2 vezes mais do que os pacientes da mesma condição clínica, no mesmo hospital, no mesmo tempo, que não tiveram essa ocorrência. Aí é o risco relativo. O que é isso de 2 vezes mais, 3 vezes mais? Ou seja, se você pegar, então, na saúde pública, o risco aumenta em 1,9, enquanto na saúde suplementar, 2,1. E a primeira pergunta que surge é a seguinte, você está me dizendo, então, que na saúde suplementar é pior? Não. O estudo não foi feito para isso. Eu não fiz o estudo para comparar os dois sistemas. Acho que é até uma proposta para nós avaliarmos no futuro. E aí entrar dentro do tema desigualdade dos sistemas de saúde brasileiro. Mas o estudo não foi feito para isso. Por quê? Então não podemos fazer. Porque nós teríamos que fazer um estudo com esse mesmo desenho que fizemos, comparando. Eu fiz o estudo comparando dentro de cada sistema o que ocorreu. Tá? O que é óbito atribuível ao evento grave? É aquele óbito
que foi determinado pelo evento adverso grave. Existe uma técnica estatística, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque está no anuário descrito, onde é possível medir qual percentual foi determinado pelo evento adverso. Metade dos que têm evento adverso evoluem para o óbito. E quanto que é prevenível? É prevenível 30% na saúde pública, 36% na saúde suplementar e 34% é prevenível no global. O mais interessante é que, na literatura, encontramos dois trabalhos, um holandês e o outro inglês, que ele encontra exatamente a quantidade de óbitos prevenível semelhante ao que encontramos aqui no Brasil. Há semelhança entre os achados, ou seja, isso provavelmente é isso mesmo. Tá? Aí vem um outro aspecto, ou seja, o evento adverso grave, ele mata 2 vezes mais do que quem não tem evento adverso grave. Fato. Disso que morreu, 34% é prevenível. Fechado. Agora, quanto custa isso no Brasil? Que era outra pergunta a ser feita. Uma característica importante, a plateia, se eu for repetitivo, eu não conheço a todos, mas um hospital, grande parte do seu custo é o que se chama de custo fixo. Então, um jeito bom de medir custo, se você pegar na Inglaterra, por exemplo, eles trabalham com dias de cama, um orçamento por dias de cama, já que a maior parte do custo é fixo. Então, nós passamos a utilizar como moeda internacional de comparação e nacional, dias de cama, dias de leito, que foram consumidos para tratar esses pacientes. Se vocês observarem, e nós fizemos 2 análises. Uma quando o paciente morreu estava incluído, e outra sem ele. Por quê? Às vezes o paciente morre e precocemente, e com isso diminui o custo, né? Então, estudamos separadamente. E os achados são iguais. Na verdade, a permanência no SUS de quem não tem complicação é uma média de 21. De quem tem complicação. Quem não tem, 7. Quem não tem, 7. Na saúde suplementar, 10 se tem complicação e 3 se não tem complicação. Ou seja, você tem um prolongamento relevante da permanência que custa dinheiro. Esta amostra, eu vou começar a falar o seguinte, olha, nós medimos então que ele custa aquele tanto. Voltando aqui, ó, vocês poderão ver que você perde, né, aqui, ó, perde em torno de 13 dias, em média, no Brasil, para tratar o evento adverso, grave. Fizemos um estudo nesse quase 500 mil de altas hospitalares, SUS, saúde suplementar, e o passo seguinte é generalizar para o Brasil. Essas generalizações, elas têm limites. E tão importante quanto saber a generalização é entender o limite, para que você não seja induzido a conclusões erradas, né? Cabe ao pesquisador o compromisso com o método e não com o resultado, né? Então, o resultado é consequência do método. E ele tem limites. A primeira coisa que o limita é que nós não contemplamos o Brasil inteiro. A segunda coisa é que os hospitais pertencem a cidades, estão localizados em cidades de mais de 100 mil habitantes, com IDH alto. Esse estudo, Couto, nós fizemos analisando a correlação entre segurança hospitalar em quase 200 hospitais de Minas e tamanho do hospital, tamanho da cidade e natureza jurídica, entre outras variáveis. Essa tese de doutorado ela terminou definindo o seguinte, qual que é o hospital perigoso? É um hospital pequeno, numa cidade pequena, filantrópica, certo? Então, esses hospitais, isso é mundial. E eu vou mais à frente explicar por que isso, né? Porque a medicina mudou completamente. Então, essas cidades são cidades com mais de 100 mil habitantes, sem conta profissionais para manutenção, que numa cidade pequena você não tem, por exemplo. IDH alto, e a maior parte, 72%, tinha mais que 100 leitos. Sabidamente, hospitais de maior porte, eles têm mais expertise, eles são mais seguros. Então, os números aqui, eles subestimam a realidade nacional. E encontramos, então, que os óbitos associados aos eventos adversos graves
112 mil. Os determinados pelos eventos adversos graves, 54 mil. E os preveníveis, seriam possível prevenir 36 mil óbitos ano no Brasil. Certo? E se você comparar com outras doenças brasileiras, você vai ver que ela fica aqui, só o grave já ocupa uma posição elevada aí no ranking das doenças do Brasil. Tá? Então, os eventos adversos graves, de fato, se constituem, como no mundo, um problema de saúde pública. E o tempo de internação? Os eventos adversos, eles aumentaram o tempo de internação de 13,2 no SUS e 8,1 dias na saúde suplementar. Quando a gente projeta, foram consumidos 4.256.000 dias de cama, que seria possível, com a permanência dessa rede, se mantivesse a permanência, nós poderíamos internar quase 3 milhões de pacientes. Quanto isso custaria a mais? Nada. Nada. Então, você pode aumentar consideravelmente o acesso simplesmente prevenindo, com o mesmo recurso existente. Okay? E é interessante que deu aí um aumento das internações possíveis de 15%. Vocês se recordam daquela estimativa da OCDE? 15%. O número é igual. Então, nós temos um desperdício por eventos adversos no Brasil, que corresponde a 15% da conta hospitalar enquanto permanece. Se eu transformar isso em reais, por um ticket médio que nós fizemos, subestima, porque os pacientes, quando têm doenças, eles consomem exames, consomem recursos. E é isso que nós fizemos aqui. Ó. Não há no Brasil, gente, dado de quanto custa a rede hospitalar do SUS. Não tem esse dado. Por quê? O Hospital do SUS, aqui de São Paulo, ele tem financiamento federal, estadual, municipal. E aí, você se perde, essas fontes não são aglutinadas. Então, você não sabe que custa a assistência hospitalar do SUS no Brasil. Tá? Na saúde suplementar, a conta foi aquela, no ano passado. 65 bilhões. E o leito desperdiçado com um evento adverso, aqueles 4 milhões. Se nós pegarmos o preço médio dos dias de internação na saúde suplementar, o custo foi de 10,74 bilhões. Isso no custo médio, o que daria 15%, 16,4% das despesas hospitalares. No anuário, no observatório da ANAP, tem qual que é o ticket médio dos hospitais da ANAP. Num preço da ANAP, que seria o top de preço, você teria aí 21,71 bilhões, 33% do desperdício. Os mesmos achados de Porter, Brown, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. Olha, certamente não é 10,74 e certamente não é 21,74. É alguma coisa no meio, mas eu sei que é muito dinheiro num país que não tem dinheiro. Não importando exatamente a dimensão, tem uma oportunidade aí absurda para nós, com foco no paciente, para melhorar a vida dele, conseguirmos a sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade do sistema, ela nasce da capacidade do sistema entregar a medicina bem feita. Não é trivial. Se for, estávamos entregando. Agora vem a grande pergunta, né? Quem que é o culpado dessa história toda, né? Vamos a eles. Aqui. Até 1970, olha que espetáculo. Isso era o hospital. Isso é uma verdadeira junta médica, né? Ó, estetoscópio, mão, hein? Olfato. E aí você olhando, e aí você falava, tem. Eu acho interessante medicina, porque é o seguinte, o paciente, o senhor tem uma insuficiência cardíaca congestiva idiopática. Isso vale 1.000, né? Se eu falar com ele, olha, você tem um problema no coração que eu não sei o que é, não vale 50, né? Então, nós somos o campeão mundial de língua, porque a gente só podia falar complicado e segurar na mão. E segurar na mão é uma coisa de fato relevante, né? Então, a medicina era isso, até a década de 70. Você imagina, hoje nós estamos fazendo nem 50 anos, que virou isso aqui, ó. Aqui, cirurgia robótica, terapia intensiva. Olha, se você tem vamos partir de um CTI, que foi a primeira coisa, no meu entendimento, que marca a mudança, a entrada no novo processo produtivo. Se eu tenho um ventilador, imediatamente eu preciso de alguém que saiba manejar a via aérea para aspirar a secreção. Não dá para ser aquela moça
né, que ela era ao mesmo tempo faxineira, passadeira, cozinheira e até ajudava o médico a consolar. Eu preciso de uma pessoa do lado, tem que ter uma enfermeira, eu tenho que ter alguém que maneje as secreções, um fisioterapeuta. Eu tenho essa máquina aqui, já não é o médico sozinho. Eu tenho essa máquina aqui, eu preciso de quê? Que tenha energia o tempo todo. Não é possível acabar a energia no paciente e ele morrer. Opa, eu precisei o quê? De um engenheiro elétrico que vai tomar conta dessa energia. Caiu a energia, entra outra e tal. Agora, você concorda que uma máquina funciona 24 horas por dia? Ela não pode estragar, né, gente? Então é preciso o quê? De manutenção preventiva e corretiva. Eu preciso de um outro engenheiro. Esse paciente faz exames de imagem. Opa, para ter exame de imagem hoje eu preciso de um físico. Gente, o hospital tornou-se um sistema produtivo de altíssima complexidade. Olha, para me manter empregado, tendo paciente ou não, o engenheiro, o físico, o fisioterapeuta, eu gasto. Então, o hospital do passado, remédio custava muito. O hospital do presente, remédio não custa nada. Remédio não custa nada. O que é caro em medicina é o tempo de permanência. No hospital moderno, 73% do custo é fixo no Brasil. 27% é remédio, prontos e tudo. Olha, 73% é fixo. Se eu não tenho paciente ali, ele custou 73%. Exemplo, se o leito tratando um doente custa, como na saúde suplementar, R$ 2.300, certo? Ele parado vai custar da ordem de R$ 1.500, não tendo doente. Então, o hospital, para que ele seja economicamente viável, se eu tenho um engenheiro que olha 1.000 máquinas, ele ficou barato. Agora, se ele olha apenas 2 máquinas, ele fica caro. Então, o hospital tem custo fixo muito alto. Para isso, ele precisa o quê? De diluição. E se o leito estiver vazio, tragédia. Porque ele está gastando 73% do que ele custa. Então, o hospital, quando o Peter Drucker falou que ele é complexo, ele, Peter Drucker, assinalizou 2 características. Custo fixo elevado, que exige escala e ocupação completa, e a outra, variedade de processo. Porque um hospital é um hotel de 6 estrelas com tratamento. Então, porque é banho na cama e comida na boca, né? Ainda tem uma série de equipamentos e tratamentos. Então, é um local, de fato, caro. Aí, você tem uma questão que é uma das causas colocadas claramente, é o subfinanciamento da saúde. Essa é uma questão que ela é relevante. Mas se você pegar, nós projetamos no Brasil, quantos leitos o Brasil precisa, se funcionasse igual aos 182 hospitais que nós estudamos, se funcionasse o tempo de internação igual ao quase 500 mil de pacientes que nós acompanhamos, quantos leitos a gente precisaria no Brasil? Qual não foi a nossa surpresa? Que a gente precisaria de 58% dos leitos disponíveis. 50%. Então, nós temos hoje 41,8% de ociosidade. Que custa? Que custa? Que custa? Pô, esse dado do Renato é dado meio maluco, né? Vocês erraram na conta? Não. O Banco Mundial, Kotolenk, há uma década, estudou. Melhorou, era 65. Era 65. Felizmente, os hospitais têm fechado. Porque eles têm que fechar. Porque assim é dinheiro que sangra sem benefício. Ficou claro? Então, há um subfinanciamento? É provável que tenha. Qual que é o tamanho dele? Não tenho nem noção. Mas, se eu tenho 41% de ociosidade e tenho 15% para tratar evento adverso, olha, eu estou falando aí de 56%. Opa, quem sabe a gente concentra os nossos esforços para conseguir entregar medicina bem feita e, com isso, ser sustentável. O caminho da sustentabilidade, ela passa por a gente conseguir entregar a medicina direito. Só que é complicado, né? Precisa de engenheiro, de físico, fisioterapeuta, remédio, milhares, intervém, funciona no coração. É uma loucura. Não é trivial. Mas, grande parte, nós temos um subfinanciamento, mas nós temos um desperdício estratosférico. Aí vem uma outra questão que é importante. Para mim entregar boa medicina, ter menos evento adverso, eu preciso de estrutura e processo. Como é que está no Brasil? A única coisa que eu posso afirmar é o seguinte, 5,38% dos 6.300 hospitais, eles foram avaliados por alguém para dizer se tinha estrutura ou processo. Eles estão certificados. Seja ISO, seja Joint, seja ONA, eles estão certificados. Mas representa 5,38%. Então, é necessário, de fato, uma intervenção em estrutura e processo. Nós, particularmente,
temos advogado o uso de normas de gestão. Qualquer norma é boa, viu? Norma perfeita não existe. Ela é uma somatório de normas, que até a Europa que nasce isso, que é bom. Mas isso é transparente ao usuário. Se você tem uma empresa independente, foi lá, certificou, tem ISO 9001, não foi o hospital que falou que ele é danado de bom. Alguém foi lá e falou, condições para ter resultado bom tem estrutura e processo. Tem resultado? É uma outra pergunta. Tá? Então, essa é a situação brasileira do ponto de vista de estrutura e processo. Modelo de compra, nós temos essa questão, né? Nós temos aqui o Fee for Service, que é bem conhecido, onde, na verdade, todos perdem, né? É um jogo de soma zero, ou seja, o paciente complicou, foi tirar unha encravada, foi mal sedado, aspirou, pneumonia, ventilação mecânica, 10 dias de CTI. Eita, do ponto de vista rentável, é muito bom, mas é uma tragédia. Então, é um modelo que realmente ele é absolutamente inadequado e o mundo vem transformando esse modelo. E, na verdade, nós temos que mudar, porque, na verdade, ninguém está ganhando com essa encrenca. Ninguém está ganhando. E vem trabalhando a mudança do modelo remuneratório, que é essa recompensa pela entrega de valor. Valor aqui, gente, valor é uma relação entre resultado e dinheiro. Exemplo, não adianta fazer a melhor cirurgia cardiovascular com a menor mortalidade, com o menor tempo de reabilitação, se ele é de um preço impagável. Isso é ter resultados bons, não entregar valor. Valor é quando você faz isso tudo e faz isso num custo acessível. Aí é valor. Então, os americanos, especialmente a partir da publicação do Porter, eles vêm mudando o modelo remuneratório e têm tido resultado. Olha para você ver aí, 21% de 2010 a 2015, eles reduziram em 21% os eventos adversos, 2,1 milhões de eventos adversos reduziram e menos 125 mil vidas não morreram. Ou seja, foi, na verdade, os americanos vêm trabalhando com isso desde 91, se tornou pauta pública em 2000 e a mudança do modelo remuneratório foi, de fato, o que mais impactou. Interessante que a gente... escala de decúbito. A escala de decúbito. Entre eles, sepsis relacionada a catéter, okay? Que são intervenções 100% preveníveis. Óbvio que isso não começou de uma vez. Foram décadas de foco na estruturação gerencial, porque isso não é uma mágica. Mas sinalizando, olha, daqui a uma década nós vamos parar de pagar. No ano tal eu vou parar de pagar. Com isso, todos os atores foram se alinhando às metas futuras. No Brasil, o ambiente regulatório, na sua grande maioria, gente, é maravilhoso. A agência tem caminhado celeremente, inicialmente com operadoras e hoje com prestadores, no sentido de indicadores de qualidade e transparência. A agência tem algumas regras complicadas, que elas vivem em cima de certos paradigmas. Uma das mais complicadas, no meu entendimento, para a melhoria da segurança do paciente, é a dificuldade da operadora de substituir rede. Por quê? Se ele tem uma rede ruim, como é que substitui esse negócio? Isso eu vou dizer o seguinte, não sei se vocês conhecem, trabalho de parto com cabeça derradeira. O menino nasce de nádegas e a cabeça fica agarrada. Então, é uma confusão que cria que ninguém dá conta de resolver. Então, de fato, mas a agência ela tem sido muito favorável ao movimento de segurança. Agora, quando eu falo do Ministério da Saúde e da Anvisa, especialmente a Anvisa, merecia estátua em praça pública. O Brasil não tinha nada antes da Anvisa, todo o requisito legal é muito, muito, muito bom. Olha, é impressionante, porque se legislar com coisa técnica é complicado, está sujeito a erro mesmo. Mas, olha, o requisito legal eu conheço, nós conhecemos profundamente, ele é muito bom tecnicamente, muito bom. Ela impactou profundamente no sistema de saúde brasileiro. Qual que é a lacuna? Não tem recurso para fiscalizar. Então, você tem cidades, por exemplo, posso citar da minha, que eu conheço bem, Belo Horizonte, tem um sistema de vigilância sanitária com recursos. Olha, meu amigo, a turma ajuda demais. A turma ajuda demais, porque a fiscalização, a lei é muito boa. Então, o requisito legal não precisa de lei nenhuma nova. Precisa a gente aplicar a lei que tem aí, que é espetacular. Existe essa questão
da agência em relação à mudança de rede, que é uma coisa a ser vista. A questão da transparência no Brasil, ela é muito modesta, né? Você tem aí, sabe, qualificação. Você tem aqueles números de hospitais que eu falei, 5,4, mas para você é de difícil acesso. Eu, Renato, que mexo com isso, para mim chegar qual que é o hospital que é acreditado ONA, meu amigo, é tanto clique que onde que acha que dentro do site da ONA que é acreditado. Então, aquilo foi feito, a informação está disponível para iluminados, né? O sujeito que domina completamente o assunto, ele acha. Então, mas isso existe. Indicadores, pode haver mais, mas que nós encontramos transparentes, esses dois hospitais têm, o CIR, inclusive, tem uma auditoria externa que verifica se aquele indicador é verdadeiro. A matriz do Einstein é muito, muito boa, viu? A matriz do Einstein é muito boa. Existem já projetos que dão indicadores consolidados. Esse não serve para o usuário, serve para o próprio setor melhorar. O mais antigo é daqui, né? O CQH, e tem o projeto SINHA da ANAP, também já tem mais de uma década. Mas são indicadores consolidados. Para esse grupo aqui, a pneumonia, a média é tanto, a mediana é tanto, desvio padrão, e aí vai fazendo. Isso não é útil para escolhas conscientes. Aí vem uma outra questão. O outro culpado, esse modelo de rede. 60% dos hospitais brasileiros têm até 50 leitos, gente, e são de baixa complexidade. Aí eu me pergunto o seguinte, o que você faz com essa estrutura? O que acontece é que o jeito de fazer medicina mudou em 40 e poucos anos. Só que a rede hospitalar brasileira tem décadas. Então, esse hospital, ele, na verdade, não tem condições de fazer a medicina de hoje. Ele era espetacular na época que era o médico, seus sentidos e o estetoscópio. Hoje, não tem jeito. Então, a primeira coisa que tem é o seguinte, ele tem, do ponto de vista assistencial, a literatura é rica. Olha, não há dúvida, porque eles têm hospitais de baixo volume, tem pior resultado, gente. Isso aí é ciência dada. E qualquer leigo entende isso. Renato opera um crânio por ano, é diferente do cirurgião que opera 4 por dia. Não dá para comparar. Então, a escala, ela é vital. E, então, a escala, nós temos um modelo onde a gente não direciona a rede. Não é possível no Brasil todo mundo fazer cirurgia cardíaca, gente. Não tem o menor sentido. Porque o que acontece? Mata, aleja e custa caro. Mata, aleja e custa caro. Não tem meio termo nessa conversa. Tá? Então, na verdade, nós temos o resultado assistencial é pior. Segundo, economicamente inviável, gente. Não há como um hospital de 50 leitos pagar o engenheiro, o físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Não há recurso para isso, porque ele não tem escala para diluir. Então, isso não é um problema de má gestão. Ah, porque gerencia mal o hospital. Não, é um problema de modelo que é inviável. Coloca o Renato atravessando o Atlântico com uma canoa, morto. Vai, ó Renato, sobe o Himalaia, pelado. Não tem jeito. Então, o que acontece? É modelo. Então, há um modelo de rede que ele impede resultados. E aí, como é que muda isso? Já que você tem um paradigma do brasileiro, lá no interior, e fazer, vai fechar meu hospital aqui? Não, senhora, não vou botar nesse moço mais não. Aí fica lá. Ele está achando que está até sendo tratado. Na verdade, está sendo maltratado, né? Então, nos países que têm grandes áreas, né, áreas como a nossa, aí tem a Austrália, você pega o Canadá, funciona hubs e centros de estabilização com transporte. Então, no Brasil, um modelo espetacular é o tal da UPA. Eu dei aula de emergência anos numa UPA em Belo Horizonte, lá pelo UFMG. UPA é um espetáculo, aquilo é que é modelo fantástico. Primeiro que você monta um gatekeeper ali, porque quando a emergência está dentro do hospital, eu, médico, inseguro, ponho para dentro. Aí eu tenho um volume de internação fútil muito grande. Segundo, ali na UPA, com 4 exames, meus amigos, eu resolvo 93% dos problemas. Mas de onde o Renato tirou 93% dos problemas? Número. Na saúde suplementar brasileira, somente 7% é amarelo e vermelho. Eu estabilizo, na UPA eu tenho condição de estabilizar em um bom transporte. Estabilizei o grave, vai para um centro de tratamento. Mas eu resolvi 93. Resolvi 93. Então, as cidades pequenas, elas têm que ter modelos como esse e um bom sistema de transporte. Não é possível, não há recurso para construir hubs em todo o país, e nem há necessidade. Porque esse hospital de excelência, ele tem que estar num centro grande,
porque num centro grande é que tem mão de obra disponível para toda essa estrutura que ele vai trabalhar. Então, nós temos um problema que é um modelo de rede. O outro problema, que nós já discutimos, que é essa questão aí da ociosidade, do desperdício da ociosidade e o desperdício do próprio evento adverso. 2009, gente, Cottolin e o Laforge já haviam feito estudo pelo Banco Mundial com as mesmas constatações. Então, o problema não é ter o número, o problema é a sociedade saber e achar que é conveniente mudar o modelo. Eu queria contar esse outro caso, porque a gente vai falando de evento adverso dos outros da vida toda, né? Esse é um caso que me marcou muito. E eu estava de plantão no CTI e chegou uma paciente, uma menina, viu? 18 anos, menina, com um quadro, a primeira manifestação de cetoacidose diabética. E essa paciente, então, ela chegou também com uma pneumonia grave. Ela chegou no CTI, foi feita a intubação, porque ela estava próximo de morrer, e ela precisava, muito desidratada, precisava de soro em grande quantidade para que recuperasse. Aí ela não conseguiu, a enfermagem não conseguiu pegar a veia periférica. E aí, então, foi feita então, a punção no tórax, nos grandes vasos que passam dentro do tórax, esse é um método que a gente usa. Naquela época não era guiado por ultrassom, hoje só se faz guiado. Então, fez a punção. Na hora que fez a punção, na mesma hora, a agulha perfurou o pulmão. E essa paciente que estava com dificuldade de respirar, entrou ar dentro do pulmão saiu para fora, comprimiu o pulmão, dando um pneumotórax, e aí a área respiratória dela diminuiu mais ainda. Ela piorou. O intensivista foi com a mesma agulha, ele tirou e puncionou o pneumotórax, ligou ele no selo d'água, e o paciente voltou, ventilou, essa coisa toda. Passado, mas só que a partir daquilo criou um caminho direto do pulmão para dentro da pleura. E aquilo ali teve que se manter o dreno, porque até cicatrizar. Tinha uma pneumonia que ainda dificultava a cicatrização. O fato que teve que se colocar, além da agulha, um tubo mesmo no tórax para manter drenado. Na hora que chegou em torno do 8º dia, mais ou menos, de internação, essa paciente ela infectou o empiema, o tórax, e ela passa a ter um empiema. E essa paciente acabou saindo do CTI, ficou internada 50 dias, usou 30 dias de antibiótico, e ao longo desse período eu a acompanhei. E ela era filha única, pai, a mãe, e aquela angústia, né? Por os 50 dias de calvário. Depois ela teve alta para casa e viveu bem. Mas quem tinha puncionado esse tórax fui eu. Então, o evento adverso, todos nós estamos incluídos nele. Todos nós, de uma maneira direta ou indireta, somos, na verdade, determinantes dele. Então, na verdade, para que ocorra de fato uma transformação, na verdade, não é um sistema que tenha um culpado. Na verdade, nós todos temos responsabilidades, né? E o sistema, na verdade, tem falha de todos. Há problemas que são problemas dos hospitais, há problemas que são do comprador, há problemas que são dos médicos, há problemas que é do próprio cidadão. Então, na verdade, nós vivemos num modelo que ele penaliza a todos e que, na verdade, todos são responsáveis. E todos têm que estar implicados nisso para que a solução ocorra. Teve uma transformação muito rápida, viu? O hospital era nada. Em 40 anos, ele virou um troço maluco. E 40 anos é pouco tempo, né? Para você mexer com essa complexidade toda. Então, tudo que a tecnologia trouxe de aumento de sobrevida, ele teve, como qualquer remédio, efeitos colaterais. Ela tem os eventos adversos, sabe? E a outra coisa que é fundamental, tem muita ciência, tem muito dado, mas uma dificuldade é fazer com aquilo acontecer na ponta para cá do usuário. Então, essa dificuldade de transformar a ciência em ação é, de fato, um grande limitante das transformações. Mas, sem dúvida nenhuma, o paciente e o seu envolvimento e a sociedade é fundamental. No final desse anuário, tem algumas diretrizes que, no nosso entendimento, a partir da literatura e dos fatos constatados, a gente propõe. Primeiro é ter esse foco para evitar esses 36 mil óbitos. Colocamos ali de maneira até pouco ousada 10 anos para que isso ocorra, porque, na verdade, exige mudanças que são
vão muito além do desejo de uma pessoa que está no campo. Uma coisa fundamental é o seguinte, tem que se fazer um acordo das diversas partes do sistema produtivo em torno do paciente. Porque se isso acontecer, se a gente fizer medicina bem feita, tem sustentabilidade. A qualidade é o único caminho da sustentabilidade, não há outro. Segunda coisa é que tem que se estabelecer uma cultura de segurança. Isso é um problema cultural sistêmico no Brasil. Imagina no hospital. Olha, num país que morrem tantas pessoas com trânsito, de tiro e faca, e aí você, ou seja, a segurança não é bem a nossa característica cultural. E é necessário mudar a cultura e não pode ser punitiva, porque, como nós vimos, não tem culpado, só tem responsável. E qualquer um que está sentado aqui é responsável. Eu tenho certeza que fez alguma coisinha que pode impactar lá na frente. Tá? A outra coisa, nós temos que corrigir as deficiências de estruturas por processo. Isso passa por melhor utilização do recurso. E só nesse estudo aqui, mostra aí que nós temos 55,8% de recurso desperdiçado. Agora, para acabar com o desperdício, precisa de mudanças que não são triviais. Elas precisam de mudanças que são sistêmicas. Então, não adianta um prefeito querer, não é uma coisa que tem que ser sistêmica. A outra questão é que a ANS ela tem que mudar um modelo, permitir uma mudança de modelo de rede, assim como o SUS. Se a agência tem regras que proíbem a mudança do modelo de rede, nós vamos ter problema. E o modelo de rede é o seguinte, poucos hospitais de alto volume. Não tem jeito de ser diferente. Em defesa do paciente. Se o paciente tiver boa assistência, vai ficar barato. Medicina cara é medicina mal feita. Ok? Segunda coisa, o SUS e as operadoras têm que mudar o modelo de pagamento. Não é possível o modelo de fee for service. E não acho que isso seja papel, isso é uma opinião pessoal, de hospital ou de médico. Isso é papel de quem paga. Cliente é que define isso. Eles, na verdade, é que têm a força. Eles têm o dinheiro. Então, esse negócio de que os hospitais não querem mudar o modelo, olha, sinceramente, não me convence. Porque o que acontece? Quem é capaz de mudar o modelo é a fonte pagadora. O resto, para mim, é falta de coragem, falta de pega. Eu não vejo outra razão. A outra questão essencial é aumentar o nível de transparência. Porque não é justo com ninguém ele precisar, qualquer um de nós que está sentado aqui, contamos com uma informação pessoal ou do vizinho para saber onde é que eu vou. Vovó morreu lá, foi muito bem olhada. Eu vou lá onde vovó foi olhada. E aí, não tem jeito uma coisa dessa. Né? Mas é um instrumento que a gente tem. A outra coisa é que tem que ter dinheiro para o Estado, tem que cumprir o seu papel. Operar as coisas não é papel do Estado, certamente é muito complicado. Mas vigiar o cumprimento da lei, principalmente se é uma lei boa, isso aí não custa nada comparado com as consequências. Então, o Estado brasileiro tem que dedicar recursos para aquilo que é a função central dele, que é garantir que a legislação é aplicável. Tá? A questão fundamental, não adianta nada no Brasil nós construirmos hospitais, não adianta nada equipar hospitais, porque nós temos um problema gravíssimo que é a qualificação de mão de obra. Na estrutura existente hoje, nós entregamos, olha, menos da metade do que ela seria possível. Nós temos uma experiência grande de auditoria de campo para classificação de risco assistencial de hospital e somos contratados pelas operadoras. Olha, vou dar um exemplo. O atendimento do requisito legal é mínimo no estado de Minas. Estado de Minas. Nós auditamos praticamente todos. 50% do requisito legal mínimo. Se você for no Paraná, 60%. Se você for no Ceará, 30%. Então, o que acontece? Tem um carrinho de ressuscitação? Carro de pulmonar? Tem. Como é que usa? Sei não. Deixa eu abrir a gaveta aqui. Tem remédio. Tudo vencido, né? Tudo vencido. Qual foi a última vez que calibrou? Calibrar? Não, era só o pneu do carro lá de casa mesmo que a gente faz isso. E hoje no Brasil, para você capacitar, mas é tão barato, mas tão barato, com plataformas de ensino à distância, que significa nada. Nada. Se você pegar que nós temos ali 21%, 20 e poucos por cento, concentra a maior parte do atendimento, gente, é uma questão de tomar decisão. Não é uma questão que implique em recursos. E as prioridades que mostraram nesse cenário? Quem é que é mais lesado para se ter o foco? Nós definimos 5 alvos populacionais, que é, primeiro, se o paciente
é grave, tem muita doença de base, fica pertinho dele. Fica pertinho dele. Se ele tem mais de 65, fica perto dele. Se ele é um prematuro, gruda nele. Se vai fazer uma cirurgia grande, esse é o meu eleito para ficar do lado. Se entrou para o CTI, já é um marcador de que pode complicar. Agora, se introduziu alguma coisa, um catéter, uma sonda, aí o risco é grande. Por quê? O que acontece na gestão cotidiana do hospital é que nós temos um hospital lá, 200 pacientes internados. Qual que eu vou fazer que é prioritário? Então, por isso, essa ideia da gente colocar quais são os alvos prioritários. Programas de evento adverso infeccioso, a tal da infecção hospitalar. Nós definimos, no banco mostra 4 alvos, que não são diferentes do mundo. Que é infecção associada a dispositivo vascular, pneumonia em quem está na ventilação artificial ou quem não está, infecção do trato urinário de quem pôs sonda ou quem não pôs, infecção de sítio cirúrgico. Esses, se fizer isso aí, está ótimo. Os eventos adversos não infecciosos, nós estabelecemos 7 alvos. 2 deles já existem como programas nacionais, que é a úlcera de pressão e o erro de uso de medicamentos. No mundo, 60% dos eventos adversos relacionam a fármaco. Sabe quantos eventos adversos relacionados a fármaco tem nesse estudo? Direto, olha, relatou evento adverso a fármaco. Quantos? Nenhum. Por quê? Não há na cultura brasileira essa assistencial, não foi introduzido essa questão que ela é crítica. Então, a subnotificação aqui é grande. Nós estamos vendo, talvez, efeitos colaterais de remédio. Exemplo claro, o paciente com insuficiência respiratória aguda, será que isso não é efeito colateral dos mecanismos de sedação? Benzodiazepina e morfina? Mas só sei que está lá e mata. Aspiração pulmonar. Insuficiência renal aguda, será que isso não é nefrotoxicidade antimicrobiana? Hemorragia pós-operatória, aí é uma outra questão. Outra coisa que nos chamou muita atenção, que é a parada cardiorrespiratória prevenível. Num hospital bem funcionante, não existe parada cardíaca num hospital, existe morte, ou existe mau monitoramento. Num hospital que monitora o paciente, todo paciente que vai ter uma parada cardíaca, ele dá sinais prévios. Por muito tempo, gente. Aí, quando você descobre só quando ele parou, você estava monitorando mal. Né? Então, parada cardíaca é dentro do hospital, isso é da literatura, em que o paciente responde, ressuscita, em geral, é falha de monitoramento. A literatura tem, a American Heart Association coloca um protocolo que chama-se Código Amarelo, que é exatamente isso. A partir dos dados de vitais, fala, opa, esse doente está com risco danado aqui, vai piorar. Aí todo mundo vai lá e trata ele. Então, nós temos um problema de monitoramento. O erro de medicamento, como eu falei com vocês, nós mantivemos, não é do estudo, mas é da literatura. E não tinha jeito de a gente tirar da pauta o erro de medicamento, porque nós sabemos claramente que é uma subnotificação. Vocês terem uma ideia, tem um aluno meu de doutorado, farmacêutico, Mário Rosa, ele fez um estudo muito interessante, teve até na Inglaterra, fez uma bolsa sanduíche, na Inglaterra, ficou lá 1 ano, e o Mário, nós estudamos erros de prescrição de potássio e heparina em hospitais sentinela da Anvisa lá do nosso estado. São hospitais grandes, são hospitais, porque são hospitais escolhidos para isso. E erro de prescrição vai desde decisão até dar infundir no paciente. Heparina e potássio, sabe qual a incidência de erro? 73%. Isso é para dar veneno, porque heparina e potássio é veneno, né, gente? Tem que ajoelhar em 2 bagos de milho e puxar um terço antes de prescrever. Porque eu morro de medo, né? Porque é um troço muito perigoso. Então, nós temos nesse estudo uma absoluta subnotificação quanto a fármacos, o que denota, na verdade, o abandono que essa questão tem no Brasil, sendo ela a mais relevante do primeiro mundo. Tá? Obrigado, gente.